Salve, salve galera, eu me chamo Marcos Oliveira e esse é mais um Sapiens Talk, o podcast do Sapiens Colégio. Isso aí. Esse colégio é bom demais, né, cara? Solta a vinheta! Fala galera, no episódio de hoje estamos aqui com outra pessoa ilustre do nosso quadro de docentes, o professor Alexandro da dupla Porrada e Alexandro. Ultimamente eu deixei de cantar e eu tô investindo na carreira de professor de física. Né? De física ainda, física. Não tem? Não podia ir para uma área melhor, tinha que ir para física. Que física é a matéria mais legal do universo. Vocês são um sabidão, né? É a mais legal de todas, né? Não tem comparação. Qual que é a fonte? Então, aí eu tava cantando muito, era muito show, entre um show e outro tal, e eu resolvi dar uma pausa nos shows para estudar tal, eu estudei, agora tô aqui. Não descansava muito, tava ganhava muito trabalhoso, não tava muito legal, daí eu resolvi dar prioridade. Professor de física é diferente. Nossa, diferente. Tirei o chapéu, como vocês podem ver. Separados por um chapéu, separados na verdade, por um agora... chapéu. Tirei, agora tô usando agora só jaleco, agora tirei minha bota também, parei um pouco da bota, tô usando tênis agora. Nesse calor, inclusive, então... Agradece. Exatamente. Brincadeiras à parte, galera. Estamos aqui com o professor Marcelo De Pieri, nosso professor de física, um dos, professores de física que compõem o nosso quadro de docentes. Professor, é um prazer estar aqui contigo hoje. Obrigado, o prazer é meu. Opa, que bom, né? Você viu? Professor, direto ao assunto, da sua vida particular que nos interessa. Sua vida é uma porta aberta? A porta aberta, escancarada. Abertíssima. Olha lá, viu? A gente queria entender, então, o que te levou a sair do violão, da música. Brincadeira. Pois é, rapaz. Não, mas cá entre nós, escolher a física, cara. Então, eu morava lá no interior de São Paulo. Meus pais sempre moravam no sítio lá, e eles moram até hoje. Olha, gente. Trabalhador rural, até os meus 20 anos. Mas eu acho que é o Conrado mesmo, dessa pegada. Tem um pezinho, entendeu? No interior, né? E daí eu sempre fui muito curioso, sempre, até hoje, sabe? Tipo, quando eu tô assistindo TV, qualquer coisa, eu não procuro só ver coisas relacionadas à física e tudo mais. Eu sou curioso. Se eu vejo sobre a história de alguma coisa, eu começo a querer saber, sabe? E eu sempre fui assim. E eu gostava muito de exatas, sempre gostei. Então eu tentei engenharia, né? Fiz escola pública e tudo mais, aquela dificuldade. Não consegui. Aí depois, quando eu fui prestar de novo, eu fiquei, por que eu quero fazer engenharia? Se o que eu gosto é de física. Falei, então vamos fazer física. Aí prestei física, passei, graças a Deus. Viemos para Maringá, eu e o meu irmão é professor de matemática também. Os irmãos pois das é, exatas, a nossa família atrapalha bastante os alunos por aí. Eu acho que vocês não são muito bem quistos por aí. Eu também acho. Minha mãezinha, tadinha, já deve ter sido elogiada algumas vezes. Mas... Fechamento de ano, então. Final de ano, final de bimestre, essas coisas terríveis. Aí, eu vim para Maringá, me formei, comecei a dar aula, arrumei a Paranaense e tô aqui até hoje, tá né? Aqui, não largou o osso. Não tem jeito, a Paranaense, agora 2 loirinhas lá, né? As duas já estão encaminhadas para o convento, já está tudo certo. Daqui a alguns anos as duas a primeira eu vou levar a mais velha, depois já tem outra. Já está tudo certo. Já está tudo certo. A minha esposa relutou um pouco, mas tá tudo certo. Logo o convento as duas. Meu Deus do céu, deixa as meninas viver. Elas vão viver no convento. Não vai ter opção, sem conversa. Não tem. Filha, você vai ter trabalho, viu? Fazer o quê? A vida é assim, né? Vamos fazer o quê? A vida é assim, né? Pois é. Não vou nem adentrar o mérito. Tá bom. Mas tá bom. Cara, que massa. A disciplina de física, ela é temida por muitos, né? O problema da física é que muita gente tem uma certa dificuldade, mas se você começa a entender, o que fez eu apaixonar por física foi quando eu comecei a entender. Porque até então eu gostava mais de matemática, de química e tal. Eu não entendia tanta física. Já era estranho mesmo. Eu sempre fui. Olha, a tendência foi só piorando. O pessoal que gosta dessas áreas, tá? Não é nada contra, só brincadeira. Pela dificuldade geral mesmo. Só que aí, quando eu comecei a entender os porquês das coisas, eu falei, isso é muito legal, muito legal. E hoje, dando aula, eu tento fazer com que os alunos entendam e também gostem do mesmo jeito que eu gostei, né? E segue sua vida. Profundo. Pois é. Você acha que tá colando?
Eu tô tentando. Eu vivo na esperança. Todos os dias, como professor, eu tento. Mas te falaram alguma coisa, elogiaram? Acho que não. Elogio muito de vez em quando. Bem perto da prova, eles começam a falar que eu sou bonito, essas coisas as pessoas falam. Mas é só na semana da prova. Não é nem que explica bem, né? A explicação tanto faz, né? Isso daí é outra coisa. O conteúdo não importa, mas não, professor, nossa, tá bonito, hoje tirou o aparelho. Só na semana da prova é isso. Passou outra semana, volta tudo normal. Na verdade, na semana seguinte é macumba. Exatamente. Porque ele anota. Por aí. É mais ou menos. Eu tô acostumado já. Já tá acostumado? É. Então, tá bom. Galera, conhecendo um pouquinho do professor Marcelo, né, já dá para saber da caminhada dele. Uma escolha difícil, e hoje nós também fizemos uma escolha difícil para o tema. Né, vamos falar sobre viagem no tempo. Cara. Olha que legal, cara. Isso é muito legal. Que legal. Para ele, pessoal. É muito legal. Perdido na física. Não Isso é muito nada. legal, muito massa. Muito massa? Muito massa. Então, vamos lá. Viagem no tempo. Não dá, já não rola. Pessoal, obrigado. Esse foi mais um podcast. Acabou. Um prazer conhecer. Beleza. Até amanhã. Brincadeira, pessoal. Não tem como viajar no tempo. É porque quando a gente fala tempo, na hora a gente pensa em relógio, né? Uma coisa linearzinha, bonitinha, né? Mas não é. O tempo não é uma linha e não tem. E como não é uma linha, ele não está acessível. Por isso que eu sempre falo, não existe passado, também não existe futuro, só existe o presente. Porque pensa bem, se existisse passado, se existisse futuro, e ele fosse acessível, por exemplo, hoje eu estou aqui fazendo essa gravação, vamos supor. Correto. Terminamos a gravação, encontro um cientista que tem uma máquina do tempo e a gente volta para ontem, para o domingo, por exemplo. Volto para um dia anterior. E daí eu encontro comigo mesmo. Chego e falo, Marcelo, não vai amanhã lá não sei o quê. Eu estou criando um outro ramo da realidade. Uma outra linha, né? Uma outra linha. História, né? E se isso proceder, então quer dizer que a gente está vivendo uma de infinitas realidades, o que não tem sentido. Então não existe passado, muito menos futuro. O que só existe é o presente. Não tem como. Todo mundo pensa, lógico, né? Todo mundo já fez alguma coisa. Foi o que eu vi no Dark. No Dark não tava assim, não. Né? Todo mundo pensa, todo mundo já deve ter feito alguma coisa. O físico que tem a explicação científica para isso, não importa. Não, o Dark... Professor, mas eu vi um filme, né? No filme falou, não tem como. Porque não é linear, não é bonitinho, perfeitinho, como a gente pensa, né? Futuro, não aconteceu. Passado, já aconteceu. O que só existe é só o presente. Por isso que previsões de futuro também não tem muito sentido. Aí entra no ramo lá que muita gente eu sei que vai duvidar de mim, não vai acreditar, vai falar, professor, eu sou de peixes. Professor, eu sou de aquário, eu sou, não sei, olha, né? Como professor de física, não tem muito sentido a ver a posição de Marte com o meu humor hoje, sei lá, entendeu? Capaz, mas você tá mentindo. Então, né? Não tem muito sentido. Mas então não tem ligação alguma, realmente? Nenhuma. Não, não é nem ciência, né? Porque não tem nada comprovado. É que quando surgiu tudo isso, é uma coisa da mente humana, né? Da gente tentar achar explicação para coisas inexplicáveis. Por exemplo, quando a gente não entende o porquê de alguma coisa, a gente é natural a gente atribuir esse porquê para uma justificativa que para a gente seja plausível. Uhum. Mais tangível, digamos assim. Exatamente. Aí quando não dá certo no signo, daí vai pro ascendente. O ascendente, Depois do ascendente tem o descendente. E assim por diante vai, né? Minha irmã vendo isso daí. Pois é. Não, muita gente. Toda vez que eu toco sobre esse assunto... vendo ali, ó. Ela... Já vai querer cortar no meio. Não gostei do episódio de hoje, não vai parar. Não gostei dessa parte, eu vou cortar. Se chegar na hora e tiver na publicação meio mudo, aí não estranha. Tá? Falhou na hora ali, né? Cara, então já dá para entender um pouco dessa realidade, né? Passado, então, aquilo que já não é mais palpável. Não tá acessível. O futuro a gente não existiu. Então, aquele filme lá que tá famoso também, pra lutar uma guerra no futuro. Não tem como. Não tem como contra alienígena. Na Amazon, né? Que, né, se não me engano. Amazon, eu assisti. Não tem como. Mas o filme é bom, né? O filme é legal. Eu gosto de filme de ficção científica. Eu adoro. Eu, quando assisto o filme, né? Eu fico vendo as coisas mentalmente, eu fico pensando assim, isso daqui tá certo, isso daqui tá errado, isso daqui tá certo, isso daqui tá errado.
Mas eu guardo Mas você todas fica dando pra uma mim. de narrador pra Não, seus então. filhos, pra família? Não, ou fica- então. Eu seguro. Depende. Eu seguro as informações pra mim. Aí quando tem aula, aí que eu falo, gente, vocês assistiram o filme e tal? Sim. Não, então, tá tudo errado. Quebra a graça de todo mundo. Vocês gostam do Thor? Sim, então aquele martelo dele também não tem sentido nenhum, tá tudo errado. O Superman não pode voar, não tem como. Então, e assim por diante. Então você quer acabar com a infância de muitos. Exatamente. Eu sou obrigado, né, a falar as coisas certas, né? Mas eu só falo quando alguém pergunta. Eu não sou chato assim. Imagina se tinha um filme de ficção científica do meu lado segurando o controle no botão do pause. Imagina. O filme Rolou de o 1 negócio hora lá. e meia, 2 horas, vai pra 5. Você imagina, quando eu olho, tá Comentarista. errado, né? Tá errado. A maioria. Mas eu entendo o que o editor quis causar com aquela cena, né? Por exemplo, no espaço não tem como ter barulho. Mas é automático quando a gente vê uma explosão e já ouviu o barulho, Correto. né? Então eles colocam barulho, mesmo sabendo que não tem como ter, mas eles colocam. Mas são raríssimos os filmes que têm base científica coerente. Aquele filme Interestelar, tem quase 3 horas de filme lá, a maioria do filme tá perfeitamente coerente. Falando de dilatação do tempo, perfeito. Isso cai na prova do passo da terceira série, por Buraco exemplo. negro. Tudo. Buraco negro, buraco de minhoca e tudo mais, aquilo lá são todas teorias perfeitinhas, sabe? Certinho. Só no final do filme, claro que eles dão tentar dar uma justificativa, né? Mas até então, até aquele momento ali, tava tudo perfeito, tá tudo ok. Naquele filme lá, aquela questão da dilatação do tempo. Selo Marcelo de qualidade. Pois tá certinho. Porque assim, por exemplo, o tempo, uma aula, né, dura 40 minutos, mas é só 40 minutos para quem tá parado ali. Em relação a outro referencial, esse mesmo evento, que para um referencial durou 40 minutos, pode ter durado um dia, 2 dias, uma semana, aquele mesmo evento. Certo. Como funcionaria isso aí na Isso daí é na visão porque da física? o tempo, ele é relativo. Aí você fala, relativo ao quê? Relativo à velocidade. Mas a velocidade, por sua vez, também é relativa a um referencial. Ou seja, quando eu estou andando na rodovia lá com 100 km por hora, é 100 km por hora em relação ao chão. Em relação à Lua, tenho outra velocidade. Em relação ao Sol, tem outra velocidade. Em relação a qualquer referencial, eu tenho um monte de velocidades. E o tempo é influenciado por essa velocidade. Quanto maior for a velocidade do corpo, o tempo passa mais lentamente para aquela pessoa ali em relação a quem ficou parado. Por exemplo, um satélite, quando ele está em órbita da Terra, para ele ficar em órbita da Terra, precisa de uma velocidade no mínimo de 8 km por segundo. 28.800 km por hora. É uma velocidade alta, tudo bem, mas não é comparada à velocidade da luz. Então, para o satélite, o tempo passa mais lentamente do que aqui para a gente aqui na Terra. Mas você fala, muito, Marcelo, é uma diferença muito grande? Não, é pequenininha, mas ela existe. Por conta da velocidade. Por conta da velocidade. Então, tipo assim, aí você fala assim, né, para teoria da relatividade. Eu nem gosto do termo teoria, porque não é teoria, é fato. E parece uma coisa muito inatingível, longe da gente, mas toda vez que a gente usa o GPS do celular, toda vez que a gente pede uma informação, o celular tem que fazer uma correção relativística, porque quando ele recebe essa informação lá do satélite, o tempo do satélite não é o mesmo tempo de você aqui na Terra, aqui embaixo. Então ele tem que usar uma correçãozinha relativística para que aquela informação se torne verdadeira. Então não é uma coisa longe. Então é tudo muito concreto, não é nada teoria mesmo. Quando a gente fala assim, o tempo é relativo, tal, parece uma coisa de filme. Uhum. Mas toda vez que você usa o GPS, você está usando relatividade. Todas as vezes que você pede uma localização, você já está usando teoria da relatividade do Einstein e tudo mais, né? Mas é muito interessante. Tem várias coisas. Por exemplo, o Flash. Certo. Ele corre pra caramba, né? Rápido. Bicho é ligeiro. Fisicamente falando, quanto mais rápido ele correr, mais lento ele vai andar em relação a quem ficou parado. Mas ele é rápido ou ele é lento, né? Ele é rápido, certo? Ele é rápido em relação ao chão. Tá, mas um evento para ele que durou, se ele correu durante 1 segundo, para quem ficou parado vai ter passado 10 segundos, por exemplo, esse mesmo evento. Ou seja, quanto mais rápido ele corre, mais lento ele corre em relação a quem ficou parado. Entendeu? Estão entendendo, gente? Entendeu? Vou chamar o Lucas para fazer terminar o podcast aqui para mim. Bate-bola. Cara, então dessa turminha aí dos super-heróis, o mais plausível então é o Homem de Ferro. Talvez. Na verdade ou nenhum. O mais assim coerentezinho, sim, o Homem de Ferro ou o Batman.
O Batman também. Porque ele não é um super-herói, né? Ele é rico, né? Então ele comprou as coisas. Sim. Ele não tem um poder. Agora, dos outros ali, 99% está tudo errado. Viu, pessoal? O Thor, o martelo dele também tá tudo errado. O martelo dele ia ter milhares de quilos. Não tem como. Então, tipo, se ele joga o martelo pra frente, o martelo ia jogar ele pra trás. Não tem como. Entendeu? Ele jogou, o martelo foi. Ele tinha que ir pra trás, mas ele fica parado. Já pensou em ser roteirista desse tipo de filme? Então, não sei. Porque Tô pensando. Não vai passar na seleção. Então, eu já passei na parte. Já fui cantor, agora sou professor. Vamos ver, quem sabe? Manda o currículo lá. Quem sabe da daqui a algum Marvel. tempo, na Marvel. Acho né? que dá. Fazer algumas coisas ali, né? Como é que chama? Star Trek, que eles viajam com a velocidade de dobra, que é a velocidade da luz, não tem como também, tá tudo errado. Não rola, porque ia viajar durante um certo tempo para quem ficou parado, ia ter passado anos. Aí não tem vantagem nenhuma. Você vai viajar daqui até lá, vai ter passado 100 anos, não adianta nada. Chegou lá, já acabou tudo. Então, como é que é esse negócio aí? Eu tava dando uma olhadinha nos materiais. A galera, então, que faz uma viagem muito rápida, mais aproximadamente, claro que não tem como a velocidade da luz, né? Mas é 80 e poucos por cento, né? Ali a velocidade Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Para eles, então, vai ter passado muito menos tempo do que... Já ouviu falar no paradoxo dos gêmeos? Já ouviu falar? Já. Paradoxo dos gêmeos. Tem os dois gêmeos aqui na Terra. Os dois têm 10 anos de idade. 10 anos. Um fica aqui na Terra, paradinho, bonitinho. O outro coloca numa nave para dar uma volta no sistema solar durante 1 ano. Dentro da nave, ele passou 1 ano, certo? Ele envelheceu 1 ano. 1 ano, normal para ele. Quando ele voltou para a Terra, ele vai estar com 11. Beleza, mas ele andou com 99,99% da velocidade da luz. Para ele, passou 1 ano, normal. Mas para quem ficou na Terra, vai ter passado 10. Ou seja, o irmão dele, quando ele voltar, o irmão dele vai estar com 20 anos. E ele vai estar com 11. Por conta da velocidade dele muito alta em relação a quem ficou parado. Aí, uma confusão que gera nisso, tipo assim, Marcelo, mas biologicamente, ele viajou durante 1 ano. Pensando. Então, biologicamente, ele viajou durante 1 ano, mas por irmão passou 10, então não tem... Imagina, nós estamos aqui nessa sala, imagina que essa sala fosse uma nave. E a gente está viajando com 99% da velocidade da luz. O tempo para a gente está passando normalmente. É como se a gente estivesse aqui viajando durante 1 ano. A gente vai entrar e sair aqui, a gente vai envelhecer 1 ano. Mas para quem ficou parado, vai ter passado muito mais de 1 ano. Pode ter passado 10, 20 anos. Para quem ficou parado, esse evento durou 20 anos. Mas esse evento, para nós, durou 1 hora, por exemplo. Isso não é nada de teoria, não. Não, isso não é teoria. Isso é fato. Isso é fato. E as explicações que o pessoal fala da questão que envolve o buraco de minhoca, não. O buraco de minhoca é outra questão, mas o buraco negro, questão também do tempo passar mais lentamente. É que o buraco negro, a massa dele é tão grande, tão grande, tão grande, que nada consegue escapar da gravidade. Em volta dele tem o que a gente chama de horizonte de eventos. Que se você chegar até nesse horizonte de eventos, ainda dá para você escapar da gravidade, né? Agora, se você ultrapassar esse horizonte de eventos, aí não tem como. Aí você vai em direção ao buraco negro, não tem como. Só que à medida que você vai se aproximando de um objeto, né, possivelmente vai se aproximando do buraco negro, a velocidade dele vai aumentando exponencialmente. Porque a gravidade entra na mesma ideia. Exatamente. Aí como a velocidade vai aumentando, então esse evento que para você vai durar, sei lá, 1 dia, para quem ficou parado, a gente aqui na Via Láctea, por exemplo, vai ter passado 100 anos. Seria um evento eterno. Entendeu? Então, tipo, um evento para a gente ia ser um evento que duraria milhares de anos, mas para quem está participando, vai ter passado 1 hora, 1 dia. Então, por isso que, tipo, o Stephen Hawking... Então, o Stephen Hawking, quando ele foi questionado, né, sobre o que existia antes do Big Bang, ele falou, olha, não tem sentido falar antes ou depois, porque foi um evento único, um evento singular. Então, como a gravidade ali era praticamente infinita, então o tempo ali não existia. Então, como o tempo não existe, não tem sentido você falar antes e depois. Tanto que a gente fala que o Big Bang, né, a teoria e tudo mais, é um evento singular, é uma singularidade. Né? O núcleo, eles acreditam também, o núcleo da Via Láctea, eles acreditam que tem um buraco negro.
Densidade de um buraco negro é coisa de 10 mil vezes a massa do Sol concentrado em 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico? 1 centímetro cúbico, 1 ml. Pega 10 mil sóis, comprime tudo em 1 ml. Essa é a massa do núcleo de um buraco negro. Cara, mas já fosse algo gigantesco. Não, mas tem buraco negro grande. Ah, certo. Quanto maior, mais intensa é a gravidade. Mas só para ter noção de dimensão, 1 ml dele Correto. tem uma massa absurda. A questão voltando à ideia de viagem no tempo e tudo mais, aquela questão do buraco de minhoca, retorno pro passado e tudo mais. Daí. O buraco de minhoca é como assim, qual que é a menor distância entre 2 pontos do universo? Hoje, se eu quero sair daqui da Terra e quero ir pro outro lado da Via Láctea, a menor distância é uma linha reta, né? Mas o tempo e o espaço estão entrelaçados, um interfere no outro. E os dois são deformados pela gravidade. Então imagina o espaço-tempo como uma teia ali. Certo. Né? Quero sair de um ponto e chegar no outro. Linha reta é a distância que eu tenho que percorrer. Mas se a gente conseguir, de alguma forma que ninguém faz a menor ideia, deformar o espaço-tempo e dobrar essa teia, aí a distância entre os 2 pontos se torna 0. Ou seja, você consegue sair de um ponto do universo e chegar no outro instantaneamente. Você não vai percorrer aquela distância. Você vai sair de um ponto e chegar no outro. É como se você estivesse atravessando um túnel numa dimensão que a gente não consegue compreender ainda. Que é isso que a gente chama de buraco de minhoca. É como se fosse um túnel numa dimensão que a gente não consegue conceber ainda, que você sai de um ponto do universo e chega a outro instantaneamente. Isso é uma teoria. Isso é uma teoria, mas ainda ninguém conseguiu falar, ó, tem um buraco de minhoca ali ou lá. Não sabe, ninguém sabe ainda, mas é uma teoria. E tem algumas experiências também que provam uma coisa nesse sentido. A molécula da amônia, NH3, ela é como se ela virasse, ela sofre um processo que ela é como se ela virasse do avesso. O nitrogênio que está em cima, ele aparece aqui embaixo. Agora, como que ele sai dali e chega aqui? Ninguém faz a menor ideia. É como se ele se movimentasse. Pois é. É como se ele tivesse atravessado um túnel numa dimensão que a gente não consegue conceber ainda, sai de um lado e chega no outro. Isso chama-se tunelamento quântico. Ninguém sabe exatamente como é que funciona, mas acontece. É difícil, né, fazer a explicação. É difícil. É física quântica. Física quântica. Física quântica. Moderna? Física moderna. É que a física moderna, a física quântica são coisas que não são palpáveis para a nossa realidade. Sim, é difícil. Não é como a mecânica clássica, a mecânica newtoniana. Você analisa força, velocidade, impulso, quantidade de movimento, faz previsões, tudo bem. Na mecânica quântica já não é assim. Mecânica quântica é um mundo completamente esquisito. Que nem passa no filme lá do Homem-Formiga, sabe? O mundo... Sim. Então, é uma coisa muito louca. Tanto que nos filmes eles exploram isso, né? Eles colocam uma coisa muito doida lá, justamente para mostrar, ó, é doido, ninguém sabe como é que funciona. Ninguém entende nada, só acha louco demais. Exatamente. Isso é mecânica quântica, física quântica, complicadinho. Cara, por isso que eu falei, né? Que os físicos querem explicar tudo, são os sabidão. Mas, cara, é conteúdo e o pessoal às vezes acha que é algo, um bate-papo aqui mais aleatório, mas tudo isso é conteúdo de... Conteúdo do PAS da terceira série. PAS terceira série. Isso cai pra caramba. E do vestibular normal, de vez em quando cai. Na UEL de Londrina cai também, eles gostam bastante disso. Gostam bastante. E pela complexidade aí do assunto, acredito que ele não apareça ali de uma forma muito amigável. Quando eles cobram isso em vestibular, eles não exigem tanto. Tem formulinha que prova? Tem. É o que a maioria das pessoas não gosta, né? Quando a gente está... Como a gente tá assim, só conversando, de boa, nossa, uma delícia. Quando eu coloco a fórmula no quadro, as pessoas já ficam pálidas. Falam, ó, essa é assim que... Mas a fórmula apenas prova que aquela teoria não é teoria, ela é um fato. Né? Então tem a formulinha, T igual a T' vezes, dividido pela raiz quadrada de 1 menos V sobre C quadrado. Que o V é a velocidade do objeto, C é a velocidade da luz no meio e tudo mais. E do vácuo, né, melhor dizendo. Se tiver algum físico aí para contestar, porque aqui eu não consigo nem falar nada não. Fator de Lorentz. O Lucas, eu acho que eu vou passar esse vídeo para análise. Para ele conferir, para ver se tá tudo certo. Só não falei bobeira. Você não falei bobeira? Acredito que não, né? Se até hoje ninguém... Né? O pessoal anda um pouco falando bem, mesmo que pré-prova. Então, vamos ver.
Mas, professor, muito bacana o papo pra gente encerrar. De lei, a gente fazer umas perguntinhas na rede social. Fica à vontade. Com toda licença, pegar aqui meu celular. Fique à vontade. Para acompanhar alguns comentários feitos aqui no nosso Instagram. Esse aqui é o cara, né, da física. Eu só tenho que ressaltar, tá, pessoal? Não sou o cara da física. Não sou. É humilde, né? Esse cara é humilde. Não. O cara é o cara. Quando o cara é humilde, você vê que quando o cara é bom, ele vê que ele é humilde, né? Porque, não sou o cara. Mas eu conheço o cara. Conhece? Eu não sou o cara, mas eu conheço. Diz que aqui em Maringá, eu vou falar que tem. Moarama, eu vou falar que tem também. Moarama, eu acho que não. Será? Não, acho que não. Se for ver bem certinho, não tem. Não sei. Olha lá, professor. Se você tivesse algo a dizer para o professor Marcelo, o que seria? Que ele explica muito bem, faz a gente realmente entender. Mentiroso, tá vendo? Mentiroso. Tem umas perguntas aqui que não pode aparecer, tá? Os colegas de profissão, por gentileza, Sempre deixa tem... zoeira para depois. Tonto tem em todo lugar, pelo amor de Deus. Do Fogaça dá para falar de careca, agora esse negócio aqui não. Olha lá. Fez eu me apaixonar por física, melhor matéria da vida, além de ser um ótimo professor. Legal, pessoal, legal. Não sei se vocês sabem não, mas professor não atribui nota, tá? É o sistema, quem corrige ali é a biometria, perdão, o leitor óptico, tá bom? Que é a física também, né? Que ele fazia. Exatamente, ótimo. Os caras querem estar em tudo, né? Isso aí, ó. Então, o professor ele não corrige prova, tá? Então, vamos segurar um pouco nas saudades. Duvido que tá com saudade. Ótimo professor 100, professor maravilhoso. Olha só, pessoal, a prova passou. Tem bastante adjetivo, ia faltar dedos, né, para falar tantos adjetivos assim relacionados à minha beleza. Então, né? Então aqui eles nem entram, né, no assunto para mim. Mas, professor, nada mais que esses comentários reforçam aí seu comprometimento com a educação, com a física que você tanto ama, e isso é nítido em sala de aula. Tá eu bom? tento. Eu tento. E alcança, né? Ruimzinho que dá dó. Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco, tá? É um prazer tê-lo aqui. Logo teremos aí mais oportunidades de fazer um novo podcast, tá bom? Legal. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu, Marquinhos. Valeu todo mundo. Abraço, hein? Obrigado, tchau. Pessoal. Valeu, até mais. Até o próximo podcast. Tchau. Tchau.